Olá, minhas paixões, tudo bem com vocês? Para quem me acompanha há muito mais tempo aqui nesse canal, ou também lá na rede vizinha, sabe que eu tenho uma paixão pelo autor Nicholas Sparks. Eu sei que é um autor que muita gente ama, mas também tem muita gente que odeia, justamente por causa das finais, né, dos finais trágicos que ele costuma colocar nos livros dele. Eu confesso que eu não li todos os livros dele, se eu não me engano, tem uns 2 ou 3 que eu não finalizei, não terminei de ler ou não comecei. Mas mesmo assim, eu tenho aqui a minha coleção, a maioria dos livros aqui em cima são dele, e então foi um dos primeiros autores assim que me fizeram realmente entrar pro mundo dos livros, e por isso eu tenho tanto carinho por ele. Claro que quando eu era mais novinha, tava na escola, eu já gostava muito de ler, então eu já lia outras histórias, pegava livro na biblioteca, né? Pro pessoal aí que amava pegar livro na biblioteca quando a gente era mais novo. Mas, apesar disso, o Nicholas Sparks me fez gostar mais ainda de histórias, principalmente de romances. É por isso que eu resolvi fazer um quiz para testar os meus conhecimentos, do que eu lembro e do que eu não lembro dos livros que eu já li há muitos anos atrás. Tem alguns que já faz mais de 10 anos que eu li, então eu espero que eles estejam mais frescos aqui na memória. É claro que as adaptações cinematográficas também ajudam bastante, mas a gente sabe que, assim como qualquer outra adaptação, não necessariamente o que aconteceu no livro foi o que aconteceu na adaptação. E eu torço para que dessa vez eu não confunda as histórias, as adaptações e os livros. Eu resolvi fazer 15 perguntas nesse quiz, e é um quiz nível intermediário, não tá tão fácil, mas também não tão difícil, justamente por causa do tempo que eu li esses livros. Acredito que talvez você aí atrás também poderia ter lido há algum tempo. E eu vou dar um total de 15 segundos para que eu possa responder. Ele vai aparecer na tela e você também vai responder em 15 segundos junto comigo. Então, assim como o meu outro quiz que eu fiz aqui no canal de Stranger Things, eu joguei algumas perguntas no chat GPT sem que ele me mostrasse as respostas, e a gente vai responder aqui em conjunto, e ao mesmo tempo eu vou colocar o timer para que a gente possa responder logo em seguida. Primeira pergunta. Em Diário de uma Paixão, em qual contexto a história de Noah e Ellie é narrada? A. Em cartas enviadas aos filhos. B. Por um jornalista investigando o passado. C. Por um homem lendo para uma mulher em uma clínica. Ou D. Em um tribunal. Então, tempo. Eu acho que é o C, por um homem lendo para uma mulher em uma clínica. Acho que foi isso, né? Vamos ver se eu vou estar certa. Deu para responder no tempo, hein? Lembrando que eu vou dar as respostas só no final do vídeo, então vamos juntos, vai marcando aí. Se você não conseguir decorar de cabeça quais foram as suas respostas, vai marcando num papel para a gente conseguir descobrir se a gente acertou juntos, tá bom? Então vamos lá. Segunda pergunta. Em Um Amor para Recordar, por que Landon começa a se aproximar de Jamie? A. Para provocar os amigos. B. Por causa de uma peça da escola. C. Para melhorar suas notas. Ou D. Após um desafio do pai. Bem, ai, eu não lembro, sabia? Nossa, esse livro faz muito tempo que eu li. E o filme também faz muito tempo que eu assisti. Mas não vamos confundir tudo. Eu vou chutar para provocar os amigos. Então, vocês viram que foi bem no tempo limite. E eu acho que é para provocar os amigos, porque a gente sabe da personalidade do Landon, que ele era, né, o bad boy, era mais ou menos isso, não era? Se eu não estiver enganada. Então, acho que tem grande possibilidade de ser. É melhor eu chutar no que, né, tem uma possibilidade maior. Então, vamos para a terceira pergunta, que é: em Querido John, qual evento prolonga o tempo de John no exército? A. Uma promoção inesperada. B. Uma decisão pessoal. C. Os atentados de 11 de setembro. Ou D. Um pedido de Savannah. Tempo. Nossa, gente. Eu acho que foi uma promoção inesperada. Se eu não me engano, no livro, ele informa isso para Savannah por cartas. Porque eles, obviamente, se comunicavam por cartas quando ele estava no exército, mas eu não tenho certeza. Vamos com calma, no final a gente vai descobrir o que realmente aconteceu. E é muito interessante porque o Nicholas Sparks sempre coloca bastante as
experiências que ele teve na vida dele, né, para o pessoal que tá acostumado com as histórias dele. Então ele fala muito sobre o exército, ele fala muito sobre situações que realmente ocorreram com a família dele. Então é algo que ele realmente pega as experiências pessoais dele e coloca nas histórias. E se você parar pra pensar, a vida dele aconteceu muitas coisas assim ruins, entre aspas, né? Porque às vezes a gente pode fazer do limão uma limonada, igual ele fez, e tornar em histórias para que a gente possa ter uma moral, né? Raciocinar e aprender com as coisas que acontecem na vida, sendo elas boas ou ruins. E vamos continuar para a quarta pergunta. Em A Última Música, qual projeto aproxima Ronnie e seu pai? A. A restauração de um carro antigo. B. A construção de uma escultura. C. A composição de uma música. Ou D. A reforma de uma igreja. Que aproxima, eu sei que eles fazem muito música, né? Afinal, o livro chama A Última Música, mas eu acho que é a reconstrução de uma igreja que aproxima eles. Se eu não estiver enganada. O que vocês acham? O tempo acabou. Eu juro que eu não sei o que eu estou sentindo aqui. De tipo assim, tô acertando, tô errando. Sabe quando você faz uma prova e você não tem certeza se você foi bem ou se você foi mal? Eu acho que eu tô indo bem, mas não tenho certeza, sabe? Vamos lá. Quinta pergunta. Em Um Porto Seguro, qual é o verdadeiro nome de Kate? A. Catherine Miller. B. Erin Tierney. C. Elizabeth Parker. Ou D. Sarah Collins. Caramba, esse é difícil. Tempo. Eu acho que o nome verdadeiro dela é Erin Tierney. Não sei. Tenho uma leve impressão de que seja esse o nome dela. Qual nome vocês acham que é? Ai, gente, ó, a Bela quer participar, né? Bela fala, eu quero participar do... Ah, vem aqui na câmera. Ela quer participar, ela quer participar. Fica aqui comigo, ó, então, se você quer participar. É? Vamos participar juntas? Então vamos lá, gente. No Sexta pergunta. Em Um Homem de Sorte, qual é a profissão de Beth? A. Jornalista. B. Professora. C. Veterinária. Ou D. Advogada. Gente, qual era a profissão dela? Eu acho que ela era... Não, ela era veterinária? Eu acho que ela era veterinária, mas eu acho que eu posso estar muito enganada também. Não sei. Vamos continuar. 7. Em O Melhor de Mim, o que leva Dawson a retornar à sua cidade natal? A. Uma herança. B. O funeral de Tuck. C. Um julgamento. Ou D. Um reencontro planejado. Vamos lá. Tempo. Esse daqui eu lembro porque é o meu livro favorito, então é O Funeral de Tuck. Eu penso, eu falo que eu lembro, eu vou lá e erro, que é o meu livro favorito. Mas sim, ele é um dos meus top 3 dos livros do Nicholas Sparks. E vamos para a oitava pergunta. Em uma carta de amor, para quem Garrett escrevia suas cartas? A. Para sua filha. B. Para sua irmã. C. Para sua esposa falecida. Ou D. Para um amor secreto. Gente, eu acho que era para sua esposa falecida, porque se eu não me engano, Uma Carta de Amor é aquele livro, é tipo Noites de Tormenta, né? Que são um casal um pouco mais velho. Ou eu estou confundindo? Não sei. Vamos ver no final, né? E vamos para a nona pergunta. Em A Escolha, qual é a profissão de Travis Parker? A. Médico. B. Advogado. C. Veterinário. E D. Arquiteto. Vamos para o tempo. Esse eu sei que é veterinário. Eu lembro que é veterinário, principalmente por causa do filme. Eu sei que o filme também pode me atrapalhar, que se eu ficar pensando no filme, mas eu sei que ele era veterinário. Eu lembro da cena lá dele com o cachorro e etc. Então, né, acho que foi meio fácil essa daí. 10. Em Noites de Tormenta, por que Paul está em rodante? A. Está de férias. B. Fugindo de um escândalo.
C. Tentando reconstruir sua vida após um erro médico. Ou D. Visitando parentes. Vamos para o tempo. Ai, gente, eu não lembro, sabia? Por que ele tá em Rodante, não sei como se pronuncia. Férias, fugindo de um escândalo, tentando reconstruir sua vida após um erro médico ou visitando parentes. Eu acho que ele tá... Não consegui responder a tempo, então essa pergunta não vai ser válida pra mim, um ponto a menos pra mim. Então vamos para a 11ª pergunta. Gente, ó, eu tô com uma companheira aqui, não sei se ela tá aparecendo no vídeo. É a Bela, ela tá aqui sentada comigo, tá vendo, galera? Então, vamos continuar. Então agora vamos para a 11ª pergunta. Em A Longa Jornada... Não seria uma longa jornada? Não sei, talvez o chat tenha errado aqui. Qual esporte faz parte da vida de Luke? A. Corrida automobilística. B. Rodeio. C. Surf. Ou D. Futebol americano. Tempo. Esse daí eu sei que é rodeio, porque é um livro que até na capa tem um cavalo, né? Dependendo da capa aí que vocês... Eu não sei se foi feita mais uma nova capa, mas a capa do livro que eu tenho aqui na estante tem um cavalo. Então eu sei que é rodeio mesmo. E vamos para a 12ª pergunta. Em O Guardião, o que desencadeia o conflito central da trama? A. Um triângulo amoroso. B. Um acidente de carro. C. Um pretendente obsessivo. Ou D. Um segredo financeiro. Vamos para... Tempo, já dei o tempo. Um triângulo amoroso, um acidente de carro. Eu acho que é um pretendente obsessivo, gente. Eu acho que é. O Guardião é um livro que fala muito também, tem a questão do cachorro, né? O amigo do homem. Então, vou ficar com essa resposta. E, gente, é impressionante. Toda vez que eu sento pra gravar aqui, a vizinhança começa a fazer barulho. Agora tá um barulho lá fora de... Não sei se vocês estão escutando, se tá dando pra escutar. Então, já peço desculpas desde já. Às vezes o barulho continua, às vezes ele para. Mas, infelizmente, não tem muito o que fazer. Tá acabando, vamos com calma que tá acabando. Então, 13ª pergunta. Em O Resgate, qual é a profissão de Taylor McAden? A. Policial. B. Bombeiro voluntário. C. Médico. E D. Advogado. Tempo. O resgate, o próprio nome já diz. Então, se a gente for por exclusão, acho que o advogado não faria parte disso aí, né? Mas eu acho que ele é bombeiro voluntário, porque eu lembro que eles saem lá para procurar a criança. É algo assim, né? Eu acho que ele é bombeiro voluntário. Eu achei muito interessante que nesse livro eu descobri que muitas pessoas nos Estados Unidos são bombeiros voluntários. Então eles não trabalham com isso o tempo inteiro, mas sim quando, por exemplo, cidades pequenas que não tem bombeiros lá em grande quantidade, essas pessoas são voluntárias e sempre que acontecer algum perigo, elas vão ser chamadas. Então eu lembro bastante disso, para vocês verem como eu não esqueci. E vamos para a 14ª e penúltima pergunta. Em Um Amor para Sempre, qual livro é esse, gente? Qual é o foco principal da história? Vou clicar aqui porque tem um link, gente. Um Amor para Sempre, né? Ele não tem um livro com esse nome. Ah, é um... O nome original é True Believer. Peraí. Ah, gente, esse livro aqui... Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. O chat jogou um nome que não é real. Não é esse nome real dele. Deixa eu ver. Eu acho que esse daqui é o Milagre. Ele tá aqui, ó. É o Milagre. Então, gente, não é Um Amor para Sempre. O chat tá viajando. É o Milagre. Pra vocês verem como tem que tomar bastante cuidado com a inteligência artificial. Porque às vezes ele pode se confundir e não jogar a coisa certa aqui pra gente. Então, em O Milagre, qual é o foco principal da história? A. Um casamento em crise. B. Uma investigação científica com elementos sobrenaturais. C. Um romance adolescente. Ou D. Uma disputa familiar. Tempo. Esse daqui, gente, eu já sei qual que é a resposta, porque eu falei que eu tenho um top 3 livros favoritos do Nicholas Sparks, e o que eu mais gosto, um deles é esse,
o milagre. Então é B, uma investigação científica com elementos sobrenaturais. Na verdade, eu não sei nem se chega a ser científica, porque o protagonista lá, já até esqueci o nome dele, ele é um cara bem cético, eu lembro disso. Ele é muito, muito cético. Ele vai investigar o sobrenatural, mas é algo mais como um investigativo jornalístico, não algo científico. Eu não sei se ele chega a ser um cientista, tá? Então, pra você ver como tem duas coisas erradas aqui nessa pergunta. E vamos para a última pergunta, que é a 15ª. À primeira vista, essa história funciona como? Então, A, um prelúdio, B, um spin-off, C, continuação direta de outro livro, ou D, uma história independente sem conexões. Tempo. Essa daqui eu vou saber também. Eu acho, se eu não estiver errada da resposta, que seria a continuação direta de outro livro, porque ele fala muito sobre a história de exatamente o livro anterior, que é o Milagre. Então, claro que dá pra você ler essa história, inclusive, sem você ter lido o Milagre. Não, você não vai ficar tão perdido assim, mas é mais recomendável que você leia primeiro o Milagre, porque eles não são conhecidos como volume 1 e volume 2 para você ler na ordem, né? Dá pra ler separadamente. Mas é melhor ler o Milagre primeiro para depois ler o À Primeira Vista. E aí, eu vou pedir aqui pro chat o gabarito. Então, aqui, ó, por favor, chat, quero o gabarito. E vamos confirmar se você acertou, se eu acertei, e aí a gente faz a contagem aí de quantas perguntas a gente acertou de 15 no total. Então, a primeira pergunta, que era: em Diário de uma Paixão, em qual contexto a história de Noah e Ellie é narrada? A resposta é C. Então, ela foi narrada por um homem lendo para uma mulher em uma clínica. Eu aqui acertei. E você aí, você acertou? A gente acredita que aqui a maioria das pessoas, para estar respondendo esse quiz, meu Deus, gente, é um barulho do caminhão passando. Mas enfim. Algumas pessoas que estão respondendo esse quiz provavelmente já leram a grande maioria ou todos os livros do Nicholas Sparks, porque senão estaria levando alguns pequenos spoilers da história, né? Mas eu acho que se você talvez não tenha lido algum deles, eu não vou dar um spoiler certinho do porquê que esse homem estava lendo para uma mulher em uma clínica. Quem é esse homem? Quem é essa mulher? Eu acho que seria um spoiler muito grande, eu não sei, né? Se vocês já leram. Então, você vai me morder? Você vai me morder? Eu não vou deixar você no meu colo se você vai me morder. Então, vamos para a segunda. Não me morda. Vamos para a segunda pergunta. Em Um Amor para Recordar, por que Landon começa a se aproximar de Jane? Qual que é a resposta? É B. Vamos ver se nós acertamos. Por causa de uma peça da escola. Olha, eu errei essa. Eu tinha falado que era para provocar os amigos, mas não, era por causa de uma peça da escola. E faz sentido, porque agora eu tô lembrando, eles realmente sobem do palco na peça, né? Então eu viajei na maionese aqui nesse. E vamos para a terceira pergunta. Em Querido John, qual evento prolonga o tempo de John no exército? Então, Querido John é C. Resposta C. Vamos ver se a gente acertou, que seria a terceira pergunta. Os atentados de 11 de setembro, gente. Eu errei nessa também. Eu falei que era uma promoção inesperada, então não foi isso. Foi porque ocorreu os atentados, ele teve que prolongar. Inclusive, acho que por causa disso era algo relacionado ao Afeganistão, eu acho, né? Que ele tinha que ficar lá onde ele estava, no país que ele estava, por causa dos atentados em questão de proteção, né? Eu não sei se era o Afeganistão, posso estar enganada, mas eu acho que é algo assim. Então vamos para a quarta pergunta, que é: em A Última Música, qual projeto aproxima Ronnie e seu pai? Então, número 4, D. Letra D. Você acertou se era a letra D? Eu não lembro se eu acertei. A reforma de uma igreja, esse eu acertei. Então, até agora eu errei 2 e acertei 2. Vamos para a quinta pergunta. Em Um Porto Seguro, qual é o verdadeiro nome de Kate?
Eu lembro que eu respondi B. Qual será aqui? B. Acertei. O nome dela era Erin, né? Erin Tierney, não Kate. E vamos para a pergunta 6. Um homem de sorte. Em Um Homem de Sorte, qual é a profissão de Betty? Aqui eu tinha respondido veterinária, mas eu tô com um leve pressentimento de que eu errei. Então, qual que era o 6? C, letra C. Qual que era a letra C aqui? Veterinária. Então, não, eu acertei, tá certo. Certíssimo. Então, vamos para a 7ª pergunta. Em O Melhor de Mim, o que leva Dawson a retornar à sua cidade natal? A, uma herança. B, o funeral de Tuck. C, um julgamento. D, um reencontro planejado. 7 seria qual? B. Então, é o funeral de Tuck. Eu acertei, não sei se vocês acertaram, como tá a contagem dos pontos aí. Vamos para a 8ª pergunta, que é: em uma carta de amor, para quem Garrett escrevia suas cartas? Vamos ver o 8, qual que era? C. Vamos ver, será que eu acertei? Será que você acertou? Para a sua esposa falecida, a gente acertou. Realmente ele estava escrevendo cartas para a sua esposa falecida. Em 9, em A Escolha, qual é a profissão de Travis Parker? Eu lembro que aqui eu respondi veterinário com muita certeza, vamos ver se acertei. C, isso mesmo, era o veterinário. E vamos para 10, que é o Noites de Tormenta. Em Noite de Tormenta, porque Paul estava em rodante. Eu lembro que eu respondi que ele estava tentando reconstruir sua vida após um erro médico, acho que foi isso que eu respondi. Volta lá para confirmar. Não consegui responder a tempo, então essa pergunta não vai ser válida para mim. Em A Longa Jornada, qual esporte faz parte da vida de Luke? Eu falei que era o rodeio, né? Então, B, isso mesmo, rodeio. E vamos para a 12ª pergunta. Em O Guardião, o que desencadeia o conflito central da trama? Eu tinha respondido C. E aqui tá me dizendo que é o C. É isso mesmo, é o C. Então, perfeito. E agora a 13ª, em O Resgate, qual a profissão de Taylor McAden? Eu tinha respondido bombeiro voluntário. E aqui está me dizendo que ele é bombeiro voluntário mesmo. Inclusive, uma observação que eu tinha feito lá anteriormente, talvez não seja exatamente a profissão dele, porque se ele é voluntário e ele não é bombeiro o tempo inteiro, ele não está trabalhando com isso o tempo inteiro, se eu não me engano, era algo assim. Ele tinha uma profissão real, né, que ele faz o tempo inteiro, se eu não me engano, mas vamos deixar isso passar. Em 14º, que é aquela grandíssima correção que a gente fez, que é em O Milagre, qual é o foco principal da história? Eu tinha respondido B, e aqui eu acertei, que seria o B. E aí, você acertou também? Ele realmente estava investigando coisas sobrenaturais, né? E não era necessariamente científica, eu acho, não tenho certeza. E vamos para a 15ª pergunta, que é em À Primeira Vista, essa história funciona como? Eu tinha falado que era uma continuação direta de outro livro, e aqui realmente é uma continuação direta de outro livro, que é o que eu já havia falado antes, estava tudo certo. Então aqui eu acertei um total, vamos contar juntos. Eu acertei. Então, gente, de 15 perguntas eu acertei 13. Errei 2 e eu acho que é uma pontuação muito boa para quem faz muito tempo que lê os livros do Nicholas Sparks. Inclusive, eu estava lendo um recentemente, eu não finalizei ele ainda, preciso finalizar, e assim que eu finalizar, eu vim contar aqui pra vocês, porque no momento estou finalizando outras leituras, e conforme eu vou finalizando, eu vou contando pra vocês. Inclusive, tem alguns vídeos antigos aqui no canal que eu falo sobre os livros que eu já li do Nicholas Sparks, são meio que resenhas, e eu confesso que às vezes a gente assistindo hoje, a gente tem outra visão das histórias, outra visão também de como apresentar os livros aqui pra vocês. E se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu posso começar a gravar novamente
sobre esses livros que eu já falei, ou talvez até falar sobre aqueles que eu não falei, porque são tantos livros e eu não gravei vídeo sobre todos aqui, eu posso contar para vocês um pouco sobre o que eu achei dessas leituras, para que vocês também estejam nesse universo literário do Nicholas Sparks junto comigo. Muito obrigada por terem ficado até aqui, eu me divirto muito quando a gente faz esses quiz, eu espero que você aí atrás esteja se divertindo também. E, claro, sempre que eu puder eu vim com um quiz de coisas variadas aqui no nosso canal. E aí, quem sabe a gente não pode acompanhar juntos, conhecer novas histórias, conhecer novas séries, novos filmes. E assim a gente vai caminhando juntos. Um beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau!